muito bom estar com você, aí do outro lado, nos ouvindo, participando conosco, assistindo. Eu imagino que o seu sentimento aí é muito parecido com o sentimento que eu tenho aqui. Nosso desejo na verdade, o nosso desejo era estar na igreja, era poder nos encontrar com os irmãos, abraçar o povo, coisa que nos foi tirado na pandemia. Mas eu creio que logo, logo Deus está à frente de tudo isso. Deus conhece todas as coisas. Logo, logo Ele vai oportunizar a sua igreja a estar novamente juntos. Eu quero convidá-lo, antes de abrir a Bíblia, para nós fazermos uma oração e conversarmos com Deus e pedirmos a sua direção através do estudo da palavra. Grandioso Deus, obrigado, porque o Senhor está em cada casa, abençoando, cercando com a cerca viva dos seus santos anjos, trazendo aos lares a tua bondade, o teu amor, mais do que isso, a tua presença com todos eles. Por favor, Pai, logo mais vamos estar abrindo a Bíblia e queremos da Bíblia Sagrada tirar informações, tirar lições, mais do que isso, Senhor, tirar o teu conselho, a tua orientação para vivermos esse momento difícil que estamos vivendo, tendo a certeza do teu cuidado e do teu amor sempre, em nome de Jesus. Amém. Amigo, é uma grata satisfação no sábado termos esse encontro, mesmo que seja virtual, mas eu creio que a Bíblia vai trazer ao seu coração a mensagem que você deseja para esse momento. Se você tiver com a tua Bíblia próximo ou o celular na mão, eu quero convidá-lo para você ler um texto comigo no livro de Atos, capítulo 27. Abra lá. Eu quero conversar um pouquinho sobre uma história da Bíblia, tirar algumas lições nesta manhã. A ideia é como lidar com a crise, talvez melhorando um pouquinho essa frase, como é que você pode permanecer confiante em meio à crise? A gente está vivendo, talvez, a crise mais importante da vida de quase todos nós aqui. Talvez você já viveu muito tempo, muito mais do que eu, não tenha passado por um momento como esse que estamos vivendo agora. Não é, de fato, um problema simples, é um problema grave. Muitas pessoas estão perdendo a sua vida. Eu não sei se você perdeu alguém próximo de você, mas a gente vai acompanhando isso através das mídias sociais, através da TV. Isso vai nos deixando para baixo, um sentimento negativo, um sentimento depressivo. E eu não sei, nada parece com isso, nenhuma crise que eu vivi em todo esse tempo parece com esse momento que estamos vivendo agora. A pergunta é, tudo bem, como viver esse momento? Que tipo de mensagem a Bíblia pode lhe trazer e me trazer para que permaneçamos confiantes, em paz, frente a toda essa crise? O dicionário traz um significado para a palavra crise interessante. Eu achei que ia chegar no dicionário e encontrar algo completamente diferente. Mas olha o que o dicionário diz sobre crise. Significa ação ou faculdade de distinguir. Em outras palavras, ação de escolher. A crise, na verdade, ela lhe oportuniza julgar, decidir. Esta é a concepção original lá no dicionário sobre a palavra crise. Quer dizer, se tem alguma coisa ruim acontecendo, então é um momento marcante para você escolher. Eu encontrei, lógico, falar sobre a China sempre traz um certo mal-estar, né, para alguns, mas eu busquei na língua chinesa a palavra crise. Olha que interessante, você conhece a língua chinesa e você sabe que a língua são desenhos, são ideogramas para as palavras. E a palavra crise são dois desenhos, ou dois ideogramas. O primeiro é um desenho que simboliza perigo. E o segundo desenho da palavra crise é traduzido por oportunidade. Em outras palavras, toda crise, para a língua chinesa, gera uma oportunidade. Eu achei interessante. Eu sei que você está pensando, você já viajou para um outro, né? Ah, agora entendi tudo. Mas não é isso que eu quero trabalhar não, ok?
Não quero entrar nessa polarização política, não é esse o objetivo. Mas é interessante que toda crise, ela pode sim gerar uma oportunidade, por pior que ela seja, Uma outra coisa muito importante, antes de lermos o texto, é que as crises geralmente revelam quem nós somos de verdade. Você concorda comigo? Na verdade, no meio da crise, as máscaras costumam cair. E aí você pode ou não consegue fazer outra coisa a não ser mostrar o seu verdadeiro eu ou sua verdadeira face. De onde vem a crise? Bem, algumas crises são criadas por nós mesmos que criamos, consequência de erros, de escolhas. Outras crises são causadas por Deus, e a Bíblia está recheada de informações, de exemplos, de histórias, de crises que foi o próprio Deus que criou, né? E algumas crises são criadas por outras pessoas. Percebemos que, para escapar dessas crises, criadas por nós, às vezes criadas por outras pessoas, ou até mesmo por Deus, eu preciso, na Bíblia, na palavra de Deus, entender como lidar com isso. Como é que podemos lidar com as crises? O mais importante é saber como devemos nos comportar em meio à crise. Como é que nós vamos conseguir sair delas? É exatamente sobre isso que eu quero conversar um pouquinho com você. Antes de lermos o texto ainda, eu quero agora contextualizar a história de Atos capítulo 27. E aí a gente, em seguida, vai fazer uma leitura junto a partir do versículo 14. Primeiro, nessa história, Paulo havia sido preso, por pregar o Evangelho. Após ser preso em Jerusalém, o contexto diz que ele ficou 2 anos na cidade de Cesareia, aguardando ser julgado por Roma. Perto do julgamento, ele foi transferido de navio de Cesareia para Roma. E durante a viagem é que houve essa crise que vamos conversar agora. Houve um naufrágio, onde foi perdida toda a carga do navio. O navio foi completamente destruído e os tripulantes e passageiros quase morreram. Agora, o que me chamou a atenção nessa história para trazer isso para você hoje, é que durante esta crise e este naufrágio, você encontra Paulo calmo, tranquilo, e isso é extraordinário. Por isso que eu quero encontrar nessa história com você lições para poder te ajudar e também me ajudar e ajudar aos demais que estão à nossa volta, que muitas vezes não têm a mesma esperança que eu e você, a superar esse momento, a estar calmo nesse momento. E eu quero buscar essas lições nessa história. Então acompanhe comigo a leitura. Atos capítulo 27, a partir do versículo 14, a Bíblia diz assim: Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nós fomos deixando levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote. Levantando este, usaram todos os meios para cingir o navio. E temendo que desse na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta no dia seguinte, já aliviavam o navio. O versículo 19 diz que ao 3º dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade, era preciso terem me atendido e não ter partido de Creta, para evitar esse dano e perda. Mas já agora vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente um navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou, a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareça perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu
todos quanto navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo como ele me disse. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Amigo, essa história, ela apresenta a resposta para duas perguntas, e eu quero que você guarde, porque o que nós vamos fazer a partir de agora, nesse tema, nesse texto bíblico, é responder duas perguntas. A primeira pergunta é o seguinte: o que normalmente acontece quando enfrentamos a crise? Vou repetir a pergunta para você guardar aí do outro lado. O que normalmente acontece quando enfrentamos uma crise? Veja as respostas desta pergunta nessa história. O versículo 15 e o versículo 17 que lemos, diz assim, eu vou ler numa outra linguagem agora, para você entender melhor a história. O versículo 15 diz assim: o navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim cessamos as manobras e ficamos à deriva. Versículo 17, levantando, lançaram mão de todos os meios, para reforçar o navio com cordas, temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. Espera aí. Sabe o que eu aprendi nessa parte dessa história? É que quando passamos por uma crise, as crises costumam nos paralisar. As crises nos paralisam. Você olha para um navio com toda a estrutura, é verdade, açoitado pelo vento de um lado para o outro. Veja, a estratégia, a manobra que eles usaram foi içar as velas. Aliás, não é içar, na verdade eles recolheram as velas e deixaram o navio à deriva. À deriva. Foi uma estratégia. As crises, elas nos paralisam. Você já passou por alguma crise? Na verdade, quando eu falo sobre Covid-19, falo sobre a pandemia que a gente está vivendo, talvez essa crise não tocou diretamente a sua vida. Não tem ninguém doente na sua casa, na sua família. Ninguém ficou com essa gripe tão demoníaca que a gente está vendo. A gente já entendeu que não é uma simples gripe, mas nada tocou ainda em relação a esse problema na tua vida. Você não perdeu o emprego, talvez diminuiu um pouco o salário, mas teu emprego está garantido. Talvez você até pôde vir para casa e trabalhar como home office. Ok, não sei qual é a tua realidade, mas eu vou dizer para você o seguinte: quando a crise bate no nosso telhado, quando as pedras começam a bater e quebrar o nosso telhado, quando a crise bate bem pertinho de você, talvez, eu espero que não seja essa a sua reação, talvez as crises possam lhe paralisar. Às vezes eu olho dentro da minha casa, há algum tempo atrás, minha esposa perdeu o pai. O pai, na verdade, era o centro daquela família, todo mundo girava em torno daquele pai. Era uma pessoa amorosa, uma pessoa que era todo voltado para a família. Tudo o que fez em vida foi se preparando para o dia que deixasse a família numa boa condição. E quando meu sogro foi, eu lembro que não foi pouco tempo, eu era pastor da Igreja Central de Maringá, e eu fiquei 4 anos como pastor dessa igreja. Minha esposa, durante os 4 anos, 3 anos atendendo o pai doente, e no penúltimo ano, no terceiro ano, o pai faleceu, e ela quase não foi à igreja. Quantas vezes, cheguei em casa, e lá estava minha esposa, lutando com a depressão, com o sentimento de perda, buscando razões, explicação para a perda do pai. Eu lembro que no terceiro ano, a Igreja Central tem 2 cultos. E no primeiro culto, das 8 horas, minha esposa nunca tinha ido nesse culto. Geralmente, quando ela ia no segundo culto, às 10. E ela veio no culto, no primeiro culto comigo, porque naquele dia ela decidiu: vou à igreja, vou retomar minha vida, eu vou voltar à minha normalidade, mesmo ainda com esse sentimento carregado de tristeza.
E ela chegou à igreja, a recepção acolheu, tudo bem, como é o seu nome? Luciene, seja bem-vindo, como é bom ter você aqui visitando a nossa igreja. Não, não sou visita, sou esposa do pastor. Não, você não é esposa do pastor. A gente não conhece a esposa do pastor, mas não é você. Eu estava no 3º ano. É verdade que é uma igreja grande, é uma estrutura diferente, são 2 cultos com aproximadamente 500 pessoas em cada culto. Ela não tinha vindo ainda nesse culto. Mas a crise, ela costuma paralisar as pessoas. Costuma paralisar as pessoas. E só entende um pouco disso quem passa por esse momento. Quem enfrentou a perda de alguém, a perda de um filho, uma situação, um câncer, a perda de um trabalho, um suicídio. As crises paralisam. Elas paralisaram aquele navio que estava sendo arrastado. Eles não tiveram outra ideia, a não ser recolher as velas do navio e deixar aquele navio à deriva. Olha que interessante na história, versículo 18, 19. O versículo 18 diz assim: no dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. E no versículo 19, no 3º dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. Eu te pergunto, tudo bem, eu imagino que era para proteger, para sobreviver, eu sei, não. Mas você jogar fora a própria armação do navio, eu te pergunto, para onde esse navio iria depois disso? Sabe o que as crises fazem? As crises nos faz, ou a crise nos faz desistir e abrir mão das coisas mais importantes da nossa vida. Você já parou para pensar nisso? A crise faz você desistir e abrir mão das coisas mais importantes da vida. Eu lembro que depois que minha esposa se recuperou desse processo, aliás, até hoje ela não se recuperou, mas hoje ela lembra com carinho do pai, hoje ela agradece muito a Deus, como Deus poupou, como Deus foi graça, foi gracioso até mesmo na morte, no fim da vida dele. Mas eu lembro que um momento ela foi para a casa da mãe, e a mãe estava pior do que ela. E um dia a mãe diz assim, uma frase de alguém que está com o coração dolorido, sentindo muita dor. A mãe diz assim: eu só quero ir para o lugar onde seu pai está. E a minha esposa então disse assim para a mãe: mãe, como assim? Você tem 2 filhas, você tem neta, você tem uma família que está aqui. Como é que você pode desejar ir lá junto com o pai? E aí nós, como é que vamos ficar? As crises nos faz, ou a crise nos faz desistir e abrir mão, muitas vezes, das coisas mais importantes da vida. Tem gente que, em meio à crise, desiste de Deus. Não confia mais em Deus. Não confia mais em Deus. Sabe, ainda tentando responder essa pergunta, o versículo 20, olha o que mais a crise faz. O versículo 20 diz assim: não aparecendo nem o sol, nem as estrelas por muitos dias, e continuando a bater-se sobre nós grande tempestade. Lucas, ao descrever, lembre-se que Atos foi descrito por Lucas, que acompanhava Paulo em todo o seu ministério. Ele diz assim: finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. As crises nos levam ao desespero. Ao desespero. Sabe, amigo, eu olho para a história que estamos lendo. Eu escolhi uma história, poderia ter escolhido outra para tirar essas e outras lições. O que normalmente acontece quando enfrentamos a crise? Eu descubro que a crise pode te paralisar. Segundo, a crise pode fazer você abrir mão das coisas mais importantes da sua vida. Terceiro, a crise pode levar a você a perder toda a esperança, levar você ao desespero. E por último, ainda dentro dessa pergunta, versículo 22 e 26, achei importante trazer essa última também, para tentar responder essa pergunta. O versículo 22 diz assim na história que você está lendo: mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, diz Paulo, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite,
apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço, a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus, que acontecerá do modo como me foi dito. E devemos, conforme a orientação, ser arrastado para alguma ilha. Sabe o que eu olhei para essa parte da história e o que eu consegui extrair aqui dentro do nosso tema, da nossa conversa? É que a crise, ela revela o nosso interior, o nosso grau de comunhão. Perceba, mas peraí, pastor, não entendi isso. Eu acabei de ler contigo, mas não entendi exatamente isso. Perceba, você tem os tripulantes do navio, as pessoas que estavam no navio, todas desesperadas. Em meio a todo aquele desespero, você tem uma pessoa que se mantém calmo, que se mantém em paz em meio a toda aquela tribulação. Paulo. Como é que ele consegue ser assim? Como é que ele consegue viver dessa forma? Sabe, amigo, a crise, ela revela o meu interior, o grau de comunhão que eu tenho com Deus. O grau de comunhão, de relacionamento, de intimidade que eu tenho com Deus. Eu não estou dizendo que você não vá se desesperar. Eu não estou dizendo que em algum momento você não vá lutar, brigar com Deus por alguma coisa. Eu não posso tirar isso de você, e você não pode entender essa mensagem assim também. Você tem o direito de questionar Deus, de brigar com Deus, de se desesperar na presença de Deus, de chorar, de se entristecer, de se angustiar, de clamar. Isso faz parte do amadurecimento espiritual. Isso faz parte do relacionamento com Deus. Deus espera isso de você e de mim. Ele espera. Ele não vai tirar isso de você. Mas quando eu olho para essa história, se tratando de crise, de como lidar com a crise, eu percebo que a crise, ela revela o grau de comunhão que nós temos com a palavra de Deus. Eu quero aqui desafiá-lo. Quanto tempo você está gastando com esse livro? Eu vou confessar um pecado para você. A gente conhece as profecias, e quando eu digo a gente, é você e eu, que somos membros da Igreja Adventista. Profecia é algo importante para a gente. A gente conhece os últimos acontecimentos, a gente sabe aonde é que isso vai dar. Mas eu me peguei gastando muito mais tempo na internet para descobrir o que vai acontecer com a polarização do nosso país, o que é que Deus está disposto a fazer para resolver esse problema. Não sei você. Às vezes, durante a semana, eu estou mais preocupado se o presidente vai conseguir governar ou não, se ele está certo ou ele está errado, se a esquerda, se a direita, e aí você se perde nesse monte de informações. E daqui a pouco você se pega torcendo para um lado, e você conhece a palavra de Deus, você conhece mais o inimigo do que o próprio Deus, que é capaz de resolver isso. E eu entendi que estava perdendo tempo. É importante você se informar, ter informações, é importante, mas eu vou dizer para você que as informações nada mais são importantes a fim de alicerçar o cumprimento profético, para eu saber em que momento eu estou vivendo, sabendo que Jesus está voltando e que a minha redenção e a sua redenção se aproximam. Mas a gente gasta muito tempo aqui, aonde não é pão. A gente gasta com circo, enquanto que a palavra de Deus, que tem a solução, tem ficado de lado. Gasto 15, 20 minutos no dia, meia hora, e gasto 2, 3 horas aqui buscando uma informação que não vai me levar a lugar nenhum. Não é o mito, não é o presidente, não é a economia, não é o país, não é nada disso que vai resolver esse problema. Somente Deus e a sua intervenção para trazer total segurança para a sua vida, nesse mundo de pecado. O meu reino e o seu reino não é desse mundo. Não é desse mundo. Sabe, amigo,
olhar para essa história. O que normalmente acontece quando enfrentamos uma crise? Uma crise pode paralisar você, entendemos isso. A crise faz você desistir daquilo que é mais importante da sua vida. Quando você vê, você está abrindo mão daquilo que é mais importante. A crise lhe leva ao desespero, a perder a esperança. E a crise revela o nosso interior, o grau de comunhão que temos com Deus. Mas agora eu quero terminar com a segunda pergunta. E a segunda pergunta é o seguinte: as crises podem ser vencidas. Você já entendeu, você sabe. Podemos sair delas fortalecidas. Agora, o que eu preciso fazer para vencer a crise? Olha o que diz o texto. Achei extraordinário nessa história. O versículo 23, aqui da nossa história, diz assim: pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro. Olha o que Paulo diz aqui. Paulo está dizendo assim: pois ontem à noite apareceu um anjo do Deus a quem pertenço, a quem adoro. Quer vencer a crise? Aprenda a perceber a presença de Deus. Não importa que buraco você se enfiou, não importa o quão longe você esteja, não importa a crise que você está vivendo, o problema enorme que você está tendo que resolver. Amigo, se você entender isso pela palavra de Deus, não porque eu estou te dizendo, é por causa da palavra, você nunca vai estar sozinho. Aprenda a perceber a presença de Deus. Existe uma diferença enorme de você viver uma crise sozinho e de você viver essa crise com a certeza plena da presença de Deus com você. Ele pode não resolver o seu problema agora, aliás, ele pode não resolver o seu problema nunca, mas ele vai conduzir a sua vida sempre para o melhor. Alguém disse essa frase e eu achei interessante, ela não é bíblica, mas ela tem base na Bíblia, que atrás do não de Deus, até atrás do não de Deus há bênçãos para a vida do crente, para a vida do cristão. Sabe, amigo, eu tenho que aprender a perceber a presença de Deus. Há muitos anos atrás, há 19 anos atrás, eu enfrentei um problema de câncer. E eu, na verdade, nessa época, eu era professor da Edilene. O marido dela estava aqui na lição da escola sabatina. Eu era professor da Edilene. E a Edilene deve lembrar muito bem, porque a escola toda orou por mim. Eu fiquei quase 3 anos, não exatamente afastado, porque eu procurei não me afastar por completo, para não perder esse clima de vida, de ritmo, mesmo com todas as limitações enquanto fazia quimioterapia. Eu lembro que eu morava sozinho nessa época. Eu morava num apartamento pequenininho, mas morava sozinho. E demorei quase 30 dias para ter coragem para contar para os meus pais que moravam em Cascavel que eu estava enfrentando um problema com o câncer. Quando eu contei, aquilo que eu imaginava aconteceu. Meu pai levantou acampamento, levantou uma mudança e veio morar em Londrina. Como de fato, até hoje ele mora em Londrina. Londrina não foi uma cidade que ele escolheu para morar. Ele veio porque o filho estava doente e ele queria... Eu saí de casa com 13 anos, nunca tinha voltado em casa, já estava com 24 anos trabalhando. E aí eu me vi de volta dentro da casa do meu pai. Eu ia tomar químio e voltava para dentro da casa do meu pai para enfrentar todas aquelas reações e tal, com meus pais cuidando da gente ali. Meu pai entrou em desespero, lógico, ele tentava não transmitir isso, mas ele muito desesperado em ver a minha situação. Durante a noite, enquanto eu dormia num quarto, ele passava várias vezes para ver se estava tudo bem. Numa dessas noites, ele veio até minha cama no escuro, e ele pôs a mão dele sobre o meu rosto, que ele queria certificar se eu estava respirando, talvez, não sei o que ele estava, a angústia do coração, ele quis certificar, e ele viu que eu estava respirando, então ele abaixou no escuro, e deu uma olhada assim, bem pertinho do meu rosto, para ver se eu estava dormindo, e amigo, naquele momento, eu fiquei quietinho, eu estava acordado, mas eu fiquei quietinho, e meu pai pegou a mão, colocou sobre o meu peito bem devagarinho e balbuciou uma oração baixinha ali, mas eu ouvi a oração.
ele balbuciou uma oração dizendo assim: Senhor, meu filho tem 24 anos, não viveu nada. Ele tem uma vida pela frente. Eu já vivi tudo. Eu já vivi tudo. Deixa eu pagar esse preço por ele. Deixa eu assumir o lugar dele. Você e eu sabemos, Deus não pode atender esse tipo de oração. É uma oração quase infantil. Meu pai foi líder de igreja, foi ancião a vida toda, sempre trabalhou como líder de ministério pessoal, sempre foi envolvido, sempre foi professor de escola sabatina, foi diretor de escola a vida inteira na educação adventista. Mas naquele momento o desespero dele pôs para fora a angústia do seu coração, clamando a Deus. Sabe, Deus não atendeu a oração do meu pai. Mas naquele momento eu entendi uma coisa muito importante. Existe uma diferença de você enfrentar uma crise, um problema sozinho. É outra coisa quando você enfrenta ao lado da família, ao lado das pessoas que você ama. Parece que você recebe força adicional para lutar com aquela crise. Mas meu pai era impotente para resolver o meu problema. Um ser humano. Existe uma diferença quando você enfrenta uma crise com Deus, com Cristo. Ele é o Senhor das causas impossíveis. Ele é o Deus capaz de resolver as impossibilidades. E se Ele não resolve, é que Ele tem planos. Por isso que a Bíblia diz, o próprio apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8 diz isso, no versículo 28, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando eu olho para essa história que Paulo vivenciou bem próximo da sua morte, veja, Deus não resolveu todos os problemas de Paulo. Em algum momento você viu Paulo pedindo para que Deus tirasse sobre ele o espinho da carne, e a única resposta que ele recebeu de Deus: calma aí, Paulo, a minha graça vai te bastar. Você vai continuar com o seu problema, a minha graça te basta. Paulo terminou seu ministério sendo decapitado em Roma. Nunca foi o sonho dele terminar dessa forma. Deus não respondeu todas as orações de Paulo, mas ele tinha um senso muito forte da presença de Deus. Ele percebia a presença de Deus com ele. Você está entendendo onde eu quero chegar? Olha o que mais diz essa história, já estamos indo para o final. O versículo 24 diz assim: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos que estão navegando com você. Sabe, amigo, sabe o que eu entendi aqui? Primeiro, perceba a presença de Deus com você. Segundo, toda crise vai levar você a entender que Deus tem um propósito maior. Tente descobrir qual é o propósito de Deus. Você sabe que eu fico pensando, Deus não é o causador dessa pandemia, não é Ele o causador. Ele não é responsável, Ele não está envenenando o ar, Ele não cria isso aqui. Não, isso aqui não é Ele responsável. A pergunta é, por que Ele permite? Ou por que Ele permitiu a humanidade toda passar por uma situação como essa? Qual é o propósito de Deus para tudo isso? Ele não é o causador. Marcou isso aí? Guardou? Ele não é o causador. Sabe, eu olho para essa crise que a gente está vivendo e eu tento entender qual foi o propósito. Deus não é o causador dessa crise. Ele permitiu passarmos por isso, mas Ele não é o causador. Não foi Ele que trouxe toda essa dificuldade sobre o mundo. Qual é o propósito de permitir tudo isso? Eu talvez não tenha a resposta que você gostaria de ouvir. Aliás, eu não considero nenhuma conclusão. Na verdade, é um pensamento, é uma expectativa sobre o assunto. Mas eu fico pensando o seguinte: a pandemia não está mudando o mundo. O mundo não está melhor. Aliás, parece que a pandemia levantou aquilo que tinha de pior no mundo.
corrupção, nenhum amor ao próximo. É verdade, temos boas histórias, mas de maneira geral, você não percebe uma mudança no jeito de pensar do mundo. O mundo, talvez após a pandemia, não vai ser um mundo melhor. Quem sabe até um mundo pior. Em algum lugar que eu fui, eu lembro que máscara custava menos de R$1. Quando você ia comprar máscara lá, custava 7, 8, 10 reais. Aproveitando a crise. Então, por que estamos vivendo tudo isso? Talvez, olha o que eu vou dizer para você, é apenas uma opinião. Deus permitiu a crise porque Ele estava mais preocupado com a igreja do que com o mundo. A crise precisa mudar você. Qual é o propósito? Por último, versículo 25 diz assim: portanto, senhores, tenham ânimo, creio em Deus, que acontecerá do modo como me foi dito, diz Paulo. Deus fez uma promessa, e se Ele fez uma promessa, Ele vai cumprir. Então, se você quer aprender a lidar com a crise, aprenda a perceber a promessa de Deus. Conheça da promessa de Deus. A promessa de Deus está em sua palavra. Aprenda a distinguir a promessa de Deus, entender a promessa de Deus. E depois disso, pela fé, cobrar de Deus o cumprimento dessas promessas. Paulo tinha plena certeza, se Deus lhe havia prometido, que ninguém perderia a sua vida. Como de fato aconteceu. É interessante você olhar isso na história, porque ali estavam vários presos, não só Paulo, mas aquele navio tinha vários presos. E junto com esses presos, soldados, os centuriões romanos. E a ordem era o seguinte: se alguém escapasse com vida e fugisse, o centurião romano perdia a sua própria vida. Então, eles pensaram em, quem sabe, antes de pular do navio e tentar se salvar até aquela ilha, que eles deveriam primeiro matar todos os prisioneiros, para que não tivesse que, por desonra depois, ter que enfrentar o julgamento de Roma. E não fizeram isso por causa de Paulo. Por causa de Paulo, aquele homem temente a Deus, que em meio àquela crise se permaneceu calmo e foi um verdadeiro líder, Sabe, amigo, eu quero que você olhe a história da Bíblia. Essa é apenas uma história, tem muitas outras. Busque respostas para a tua vida na palavra de Deus. Como lidar com a crise? Bem, perceba a presença de Deus com você. Segundo, tem que ter um propósito. Descubra qual é o propósito. Peça ajuda e orientação de Deus. Terceiro, conheça as promessas de Deus. Conheça a sua palavra. E busque nas promessas de Deus a certeza plena, para você poder caminhar tranquilo em meio à tribulação, em meio ao naufrágio, em meio à tempestade, em meio às circunstâncias difíceis que você ou vai enfrentar ou está enfrentando nesse momento. Saiba, é o mesmo Deus lá de trás, de Paulo, é o mesmo Deus hoje. Como diz Ellen White, quando eu olho para trás e vejo como Deus lidou com tudo, eu tenho plena confiança quanto ao meu presente e ao meu futuro. Confie em Deus, que Deus abençoe vocês. Que a palavra de Deus possa honrar o teu coração com paz, com esperança, com a tranquilidade do cuidado bondoso do seu Deus. Quero agora, nesse momento, pedir para você que esteja aí do outro lado, nós vamos fazer uma oração. Quero pedir uma bênção especial para a tua vida e para a vida da tua família. Pai querido, muito obrigado por este sábado. Muito obrigado por este descanso. Muito obrigado por tua palavra, como ela inspira a nossa vida, como ela conforta o nosso coração, como ela nos concede guia seguro, confiável. Por favor, Pai, que a Bíblia Sagrada possa fazer parte de todas essas famílias que estão nos acompanhando através da internet. Que o Senhor possa abençoar cada família em meio a essa crise,
dando a eles segurança e paz em Cristo Jesus. Que essa história de Paulo possa inspirar a nossa vida, possa inspirar a nossa mente a confiar plenamente de que o nosso barco vai seguramente até o porto seguro. Logo veremos o nosso Senhor e Salvador. Logo estaremos livres de uma vida de pecado, de doenças, de enfermidades, de epidemias, de pandemias. Estaremos livres para sempre. Diz a Bíblia que esta angústia não se levantará uma segunda vez. Por favor, Pai, coloca no nosso coração paz. Se alguém perdeu um ente querido, dê o conforto de Cristo, da ressurreição, da vida. Abrace, Senhor, traga o bálsamo do Espírito Santo a essas vidas doloridas que perderam alguém. Por favor, Pai, se tem alguém doente, que o médico do médico esteja lá, Jesus Cristo colocando a sua mão poderosa e fazendo dessa pessoa, da sua vida, a vontade de Deus, a vontade de Cristo Jesus. Nos abençoe como igreja, nos prepare para se encontrar com Jesus, em nome de Cristo. Amém. Pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Oh, oh. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a meia. Oh, oh. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã.